Probleminha, alguém me dá um alô aí que Pode não tô deixar que me eu vendo. aviso, tá? Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. O seminário de matemática aplicada, intitulado Soto 80, em homenagem ao professor Sotomayor, terá mais uma sessão agora à tarde, tá? A sessão será conduzida pelo professor Paulo Ricardo e eu convido o professor Fernando Micena a apresentar o professor Paulo Ricardo, por favor. Obrigado, Luiz. É um prazer aqui, grande satisfação apresentar o professor Paulo Ricardo. O professor Paulo Ricardo é professor titular lá da Unesp, de São José do Rio Preto, Biociências, Letras e Ciências Exatas. Paulo Ricardo atua na Unesp desde 1994, tem uma longa trajetória na graduação e na pós-graduação. É pesquisador da área de sistemas dinâmicos, especificamente sistemas dinâmicos contínuos, os contínuos linear por partes. Também estuda perturbações não singulares. Não, singulares. Singulares, perdão. Perturbações singulares de sistemas dinâmicos. E tem vários trabalhos publicados na área, em excelentes revistas. E para mim é uma grande satisfação apresentar o professor Paulo Ricardo, porque o Paulo Ricardo foi meu orientador de iniciação científica durante os meus 4 anos de graduação, lá no IBILSE. Cursei várias disciplinas com o professor Paulo Ricardo, então sempre é um grande prazer poder participar de eventos junto com o professor. E com o professor Paulo Ricardo, entre outras coisas, aprendi a sempre ter uma visão geométrica dos conceitos matemáticos e tento forçar meus alunos que tenham a mesma intuição. Mas certamente o professor Paulo Ricardo tem muito mais habilidade nessas interpretações geométricas do que eu. Então, Paulo Ricardo, fique à vontade, boa palestra. Bom, obrigado, é um prazer falar nesse seminário. Espero que em breve eu tenha algum motivo acadêmico para visitar vocês fisicamente, e tenho muitos amigos aí em Itajubá, e é um prazer falar nesse seminário, inclusive também por ser um evento que está homenageando o Soto, né? O Soto, eu não vou me alongar muito, mas o Soto é uma pessoa que é um dos alicerces do nosso grupo, né? Então, todos nós temos, de alguma maneira, direta ou indiretamente, uma ligação com a matemática produzida pelo Soto. E é um prazer participar desse evento que está homenageando ele, esse ciclo de seminários. Aqui tem só uma fotinho do congresso de aniversário do Soto de 70 anos, que foi no IME-USP em 2012. Aqui tem os líderes da nossa turma aí, né? O Valdir Oliva, o Libre, tem o Gazu lá atrás, vocês podem ver ali o Luiz Fernando, o Ronaldo, né? Tem toda a turma aí o Messias ali no cantinho. É uma foto que eu escolhi aqui só para deixar registrado alguma lembrança do Soto. Mais adiante, no meio da palestra, eu vou falar algumas coisas que estão relacionadas ao Soto também. Bom, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar de coisas muito simples aqui. Eu vou falar de sistemas planares, sistemas de equações diferenciais no R2, ou seja, x ponto igual a u de xy, y ponto um v de xy no R2. Aí a gente pensa, bom, isso é uma coisa muito simples, né, falar de sistemas planares. Mas mesmo dentro dos sistemas planares, existem questões que não são resolvidas na sua plenitude, né? Por exemplo, um problema básico lá, o problema do centro-foco. Quando o alto valor tem parte real zero, é difícil decidir se o retrato de fase vai apresentar um foco ou um centro. Isso é conhecido como problema centro-foco. Outro problema que aparece nos sistemas planares é sobre a existência de ciclos limites, né? Quantos ciclos aparecem no retrato de fase? Não é uma coisa tão simples. Outra coisa também que é um problema para sistemas planares é encontrar uma integral primeira.
né? Se eu tenho uma integral primeira, ou seja, uma função tal que as trajetórias é uma função que é constante nas trajetórias, ou seja, as trajetórias são as curvas de nível dessa função, isso ajuda também na obtenção do retrato de fase. Isso é um problema recorrente também para sistemas planares. Outro problema também, se eu tenho um sistema, é saber se ele apresenta alguma simetria, se eu tenho alguma reversibilidade, né? Porque daí eu sei que o retrato de fase dele vai ser simétrico com relação a um eixo, com relação à origem. Então, são questões gerais que a gente trabalha quando se estuda em sistemas planares. E a minha proposta hoje é falar para vocês, contar um pouquinho sobre uma classe de sistemas planares onde todas essas questões são muito mais simples. Essa classe de sistemas que eu vou falar são os sistemas que eles vêm das funções holomorfas. Só para lembrar, bem basiquinho aqui, o que é uma função holomorfa? Uma função holomorfa é uma função que está definida num aberto do plano complexo, né, que se eu escrevo a variável z como x mais y, é uma função f de z, que é um u de xy, mais iv de xy. Esse u a gente chama de parte real, v é a parte imaginária, e para garantir que a função é holomorfa, basta ter o quê? Que as funções u e v são funções contínuas, que existam as derivadas parciais na região A e que valha as equações de Cauchy-Riemann. Ou seja, a derivada da u com relação a x é igual à derivada da v com relação a y, e a da u com relação a y é igual a menos a derivada da v com relação a x. Bom, em geral, quando a gente dá um curso de função de variável complexa, a gente pede que as derivadas parciais existam e sejam contínuas para garantir que a função seja holomorfa, né? Mas, na verdade, isso não é necessário, né? As condições mínimas para garantir, de acordo com o teorema de Luhmann-Menchoff lá, são essas que estão aí. Se as derivadas parciais existirem em todo o domínio A e valerem as equações de Cauchy-Riemann, isso já é suficiente para garantir que a função seja holomorfa. Holomorfa quer dizer o quê? Que ela é derivável numa vizinhança. Holomorfa no ponto quer dizer que ela é derivável no ponto, mas não só no ponto, num aberto contendo o ponto. E, quando a gente vê no curso de funções de variável complexa, a gente vê que toda função holomorfa, ela é analítica, né? Isso é uma propriedade poderosa das funções de variável complexa. Quer dizer, se a função tem uma derivada, ela tem todas e mais que isso, ela pode ser representada em série de potências, né? Então, eu escrevo a função f de z como uma série assim, 1 a 0, mais A1, z menos E0, mais pontinhos, onde cada um desses coeficientes AK é a késima derivada no ponto Z0 sobre K fatorial. E o disco de convergência dessa série, ele é o maior disco centrado em Z0 que fica dentro do domínio da função, né? Então, só para lembrar, para situar um pouco, as funções, o que é uma função holomorfa. Agora, especificamente sobre o que eu vou falar. Eu vou falar... antes disso, e se a função não for derivável num ponto, né, e um pontinho isolado ali, que a gente chama de uma singularidade isolada, eu represento no disco centrado em Z0 com raio R, tirando o ponto, a função por sua série de Laurent, que é essa série que está escrita aí. Ou seja, tenho as potências positivas de Z menos E0 e as potências negativas. E esses coeficientes, né, são dados por essas integrais aqui embaixo. Isso é que a gente estuda quando estuda teoria de Cauchy. Mas deixa eu falar especificamente sobre o assunto da palestra. Então, voltando. Eu quero estudar sistemas holomorfos. E o que é um sistema holomorfo? Eu vou pegar uma equação com tempo real, não é complexo, z ponto igual a f de z. E, só para simplificar, eu vou assumir que essa função f está definida num disco centrado no zero, né, com um raio R, possivelmente não esteja definida no zero, mas tanto faz, com contradomínio em C. Então, e essa função f holomorfa nesse disco perfurado? Então,
eu represento essa função f de z como pela sua série de Loran centrada na origem ali. Então, é um somatório do k de... Aqui está errado, é de 0 ao infinito do AK ZK e de 1 ao infinito do BK sobre ZK. Então, f é representado desse jeito. E o sistema holomorfo é fazer o quê? Esse z, ele é um x mais y. E essa função f é um u mais iv. Então, esse sistema, na verdade, essa equação aí em C, ela, na verdade, é um sisteminha no R2. Ele é um x ponto igual a u, y ponto igual a v. Com uma particularidade qual? Que as funções u e v desse sistema, elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, ou seja, a derivada do u com relação a x é a derivada do v com relação a y, e a derivada do u com relação a y é menos a derivada do v com relação a x. Bom, aí a gente pode fazer uma continha bem bobinha aqui, que é bem simples, que é se eu abro esse sistema, eu escrevo no lugar de x, no lugar de z, eu escrevo x mais y, e aí, no lugar de z, lá na expressão da série de Loran, eu escrevo também o x mais y, e abrindo isso, eu fico com esse sistema que está escrito aqui, ó, embaixo. X ponto é igual a essa série aí de potências de x quadrado, potências negativas de x quadrado mais y quadrado, aquela parte ali, e a outra parte, a parte dos AKs. Aí, esse AK e BK pequeno são, na verdade, a parte real dos coeficientes AK. E o CK e o DK pequeno são a parte real imaginária do BK. E esses PKs e QKs que estão aparecendo aí, eles estão dados aqui do lado. Isso é muito fácil, né? É só abrir o sistema lá, escrever a parte real e a parte imaginária e igualar. E aí repara que esses PKs e QKs são interessantes, ó, porque eles são a expressão do binômio de Newton, né, de x mais y. Escreve x mais y na potência k e vai achar esse PK e QK. Só que o que acontece? Os PKs vão ser aqueles que têm as potências pares do y. E os QKs são aqueles que têm as potências ímpares. E por conta daquele izinho do i lá, do x mais y, esses sinais acabam ficando alternados, né? Aí, se vocês olharem, só de olhar para essa carinha aqui desse sistema, imagina, a gente já tira uma propriedade de cara aqui. Se eu supor, por exemplo, que todos os AKs e BK, o A grande K e o B grande K sejam reais, ou seja, aquele Bzinho K seja igual a zero e o Dzinho igual a zero. Aí o que vai acontecer? Ou seja, se eu supor que todos os coeficientes da série de Loran sejam reais. Aí, na primeira equação do x ponto, só vai sobrar os polinômios PK, né? Porque o DK ali vai zerar e o BK também. E se sobrar só o BK, significa que nessa primeira linha, o x ponto, todas as potências que aparecerem em y vão ser pares, né? E na segunda linha vai acontecer o contrário, vai zerar ali se o DK zera e o BK zera, só vai ter os polinômios QK. E nos polinômios QK só tem potências ímpares do y. Então, automaticamente, eu já tiro que, se acontecer isso, todos os sistemas holomorfos desse tipo vão ser reversíveis com relação à involução R de xy igual a x menos y. Já tem a reversibilidade de graça. Ou seja, nesse caso particular, onde os coeficientes da série são reais. Mas tem mais uma... Bom, aqui é só a maneira de obter a expressão, os polinômios PK e QK é simplesmente olhando o triângulo de Pascal ali
E aí vai alternar, né? Os pares vão para onde eu tenho y par, vai para o pk, e onde eu tenho y ímpar para o qk. E os sinais vão alternando, né? Bom, agora que propriedades bacanas que tem um sistema holomorfo? O sistema holomorfo ele tem, por exemplo, para eu achar o ponto de equilíbrio do sistema holomorfo, basta eu calcular os zeros da função. Então, os zeros se eu resolvo f de z igual a zero, eu achei os equilíbrios. E como que eu acho a matriz jacobiana do sistema? Na verdade, a matriz jacobiana do sistema, num ponto de equilíbrio z0, eu calculo a derivada da função f. O f' de z0 vai ser o a mais ib. Aí a gente faz aquela correspondência, né, do número complexo com a matriz. Cada número complexo a mais ib equivale a uma matriz do tipo a menos b, b, a. Então, também até achar os autovalores é mais fácil, né? Outra coisa, das propriedades que a gente conhece das funções de variável complexa, se a função f não for identicamente nula, então todo o conjunto dos pontos de equilíbrio, ou todo ponto de equilíbrio vai ser isolado, né? Porque eu não posso... Imagina se eu tiver uma sequência de zeros, né, se acumulando num zero, então eu vou ter, pelo princípio de identidade das funções analíticas lá, que a função é identicamente nula. Ou seja, não é possível eu ter um sistema holomorfo assim como uma linha de equilíbrios, por exemplo. Os equilíbrios são sempre isolados. Uma outra coisa também que é muito útil sobre os sistemas holomorfos é que os sistemas holomorfos eles não têm ciclos limites. E a demonstração é uma das demonstrações mais belas que tem aí, simples, assim. Por exemplo, imagina que eu tenho um ciclo limite, imagina que eu tenho uma órbita periódica de um sistema holomorfo. Aí, se eu pega pega essa órbita periódica e ela tem um período t grande, digamos. Aí eu vou calcular a função tempo, a função de transição tempo t. Aí o que vai acontecer? Essa função vai ser constante ao longo dessa órbita periódica, né? Se qualquer ponto que eu tiver na órbita periódica, que eu for calcular o fluxo tempo t, que é o período, eu vou parar nele mesmo. Ou seja, essa função ela é constante ao longo de um conjunto. Se ela é constante ao longo de um conjunto, de uma linha, né, na verdade de todo o ciclo, ela é constante em tudo. Por quê? Porque ela é analítica também, ela é uma função holomorfa. A função holomorfa, se duas funções holomorfas coincidem num conjunto que tem ponto de acumulação, elas coincidem em tudo, em todo o domínio comum. Então, essa é uma prova muito simples de que no sistema holomorfo então, bom, e o que vai acontecer? Significa que a função tempo t é constante em torno de um ponto, então então na verdade essa órbita periódica faz parte de um contínuo de órbitas periódicas. Ou seja, se eu tiver uma órbita periódica, essa órbita periódica ela é de um centro, não é um ciclo. E também outra coisa interessante quando a gente trabalha com sistemas holomorfos, se eu me restringir aos sistemas polinomiais. Um sistema polinomial no R2, é fácil fazer a continha, ele vai depender de quantos parâmetros? N² mais 3N mais 2. Se eu colocar que vale Cauchy-Riemann, ou seja, se eu colocar a hipótese de que ele é polinomial, esse número de parâmetros cai para 2N mais 2, ou seja, uma redução drástica. Outra coisa também, aquela simetria que eu falei lá, só de olhar para o sistema, para a carinha do sistema como P, como X ponto e Y ponto, e ver que na primeira linha tem só potências pares e na segunda só potências ímpares, já prova que é reversível. Tem uma maneira mais elegante de ver a reversibilidade. Essa maneira é usando o que a gente chama de princípio de reflexão de Schwartz. Não sei se vocês lembram disso, de funções de variável complexa. Se eu tiver a hipótese de que f de x é real para todo x real, então vai valer que f de z é igual ao conjugado de f do conjugado. Ou seja, isso significa que exatamente que o retrato de fase é simétrico com relação
ao eixo real. Ô, Paulo, Oi. vou te parar um pouquinho. Quer dizer, quando um sistema holomorfo tem uma trajetória periódica, essa trajetória é É um um centro. centro. É um E, centro. além disso, todas as outras órbitas periódicas têm o mesmo período, é isso? Isso, é centro isócrono ainda. Isócrono, legal. Então não existe uma órbita periódica isolada. Bom, e aqui essa simetria também. Se eu tiver que essa particularidade de que o sistema holomorfo ele deixar o eixo real invariante, se ele deixar o eixo real invariante, o retrato de fase ele é simétrico com relação ao eixo real. E tem uma outra que é um exercício também bonitinho de função de variável complexa, se eu tiver o eixo real invariante e o eixo imaginário também invariante, então o retrato de fase então a função f é ímpar. Então, aí eu tenho além da simetria com relação ao eixo x, tenho a simetria com relação à origem também. Então aqui nessa segunda figurinha é o retrato de fase do z ponto igual a z ao cubo, que tem essa propriedade aí, que deixa tanto o eixo real quanto o imaginário invariante, então ele tem essa simetria. Bom, agora outras coisas bacanas também sobre sistemas holomorfos, grande parte disso daqui eu aprendi lendo os artigos do Armengol Gazul, que é uma das pessoas que mais estudam sistemas holomorfos, que eu conheço. Então, quando a gente estuda retrato de fase, a gente sempre põe uma relação de equivalência, né? O linearmente conjugado, o topologicamente conjugado. E aqui, quando a gente falar de funções de sistemas holomorfos, a gente vai ter a noção de conformemente conjugado. O que é o conformemente conjugado? Eu tenho uma aplicação φ definida... Bom, eu vou dizer que dados dois sistemas holomorfos, um z ponto igual a f e um z ponto igual a g, esses dois sistemas definidos em vizinhanças perfuradas lá de um determinado ponto de equilíbrio, eu vou dizer que eles são conformemente conjugados se existir uma aplicação conforme de um disco centrado em torno do Z0, ali está errado, é disco centrado em torno do Z1, menos o Z1, possivelmente, tal que essa aplicação φ leve o Z0 no Z1 e que vale a equação da conjugação ali, que φ do fluxo do sistema F seja o fluxo do sistema G calculado no T φ. Então, isso é uma coisa mais forte, né, do que topologicamente conjugado. Mas, mesmo com essa conjugação mais forte, vale essas seguintes formas locais. Formas locais os retratos de fase locais são determinados quando a gente tem um sistema no R2, se eu tiver um ponto regular, eu tenho o teorema do fluxo tubular, né? Aqui, o item A seria o teorema do fluxo tubular nesse contexto. Digamos que eu tenho um equilíbrio Z0 do sistema Z ponto igual a F, e equilíbrio não, tem um ponto Z0, que não é equilíbrio, o F do Z0 diferente de zero. Então, eu tenho um ponto regular do sistema Z ponto igual a F. Esse sistema Z ponto igual a F de Z, ele vai ser conformemente conjugado ao sistema constante Z ponto igual a 1. Ou seja, isso na verdade é o fluxo 1, se eu olhar isso como complexo, é o campo 1, 0, né? Então, isso nada mais é do que o teorema do fluxo tubular. Agora, o que é surpreendente é esse segundo, que é o B. Suponha agora que eu tenho Z ponto igual a F de Z e Z0 é um ponto de equilíbrio. Então, o F de Z0 é 0. Se o F de Z0 for um equilíbrio simples, ou seja, a derivada do F de Z0, a derivada do F em Z0 for diferente de 0, então o Z ponto igual a F, ele vai ser conformemente conjugado com o F' de Z0 vezes Z. Ou seja, ele é conjugado com a parte linear. E isso já mata, isso aí já mata a questão do centro-foco. Porque, por exemplo, se eu tiver um F, no caso, se eu tenho um F' de 0, por exemplo, igual a I, isso eu não sei
usando conjugação topológica, eu não sei se o sistema é equivalente ao centro, mas no caso holomorfo é. Então, no caso holomorfo, se a parte real for do alto valor for zero, ele vai já automaticamente, eu não tenho dúvida se é centro ou foco nesse caso. Ou seja, se eu tenho um equilíbrio Z0 simples, o sistema, numa vizinhança desse equilíbrio, ele é conformemente conjugado à parte linear, ou seja, o f' de Z0, o sistema Z ponto igual a f' de Z0 vezes Z. E se eu tiver um zero agora múltiplo, um zero de uma ordem maior que 1, aí eu vou ter dois casos. Ou ele vai ser, se eu tiver um zero de ordem n, ou ele vai ser conformemente conjugado a g de z igual a z na n, ou seja, z na potência n, ou ele vai ser conjugado a esse outro aqui, um gama z na n, 1 sobre 1 mais z na n menos 1. E essa distinção entre esses dois casos vai depender do valor do resíduo da função 1 sobre f no ponto z0. Então, isso aqui é um pouquinho trabalhoso de provar, eu só não vou comentar aqui, que não é o objetivo. Mas está determinado. Se é um ponto regular, eu sei como é que é. Se é um ponto de equilíbrio simples, eu sei como é que é. Se ele for múltiplo, eu calculo o resíduo e sei dizer que localmente como é que é o retrato de fase. Se ou é dessa z na n, ou esse gama z na n sobre 1 mais z na n menos 1. E o último caso ali, que é o caso E, é se acontecer de eu ter um polo, né? Se eu tiver um polo de ordem n, então eu tenho uma conjugação com 1 sobre z na n, que é o polo básico, né? de ordem n. Então, essa seria a classificação local dos retratos de fase. Muito bem. Aqui eu coloquei só algumas figurinhas para divertir um pouco o retrato de fase de algumas dessas formas normais, né? Bom, o Z ponto igual a 1, isso é o fluxo tubular, não tem nada para fazer. E o linear, o Z ponto igual a um número complexo vezes Z, aí isso vai ser ou um centro ou um foco, né? E as potências, pode ser um nó também, né? Desculpa. E as potências vão ser, aqui eu peguei o z quadrado, z ao cubo, z na 4, que são esses primeiros ali. Ó, repara que o z quadrado, ele são dois gominhos ali, no z na... Z Paulo, cubo, eu não tô... sim, agora sim. Oi. Eu não estava vendo sua figura. Sim, agora sim. Qualquer coisa, grita aí que eu... que eu sou Paulo Zitomirski aqui. E aí tem o Z ao cubo, aqui ele tem 4 gominhos, depois tem uma relação ali entre a quantidade de gomos e as potências. E ali também está o retrato de fase dos outros casos múltiplos ali, que é o caso Z quadrado sobre 1 mais Z, Z ao cubo sobre 1 mais Z quadrado, e Z na 4 sobre 1 mais Z ao cubo. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que faz essas figuras? É fácil ou é difícil de fazer? Já vou explicar agora, é bem fácil de fazer por conta de mais uma outra propriedade fantástica que os holomorfos têm, sobre a integrabilidade deles, a menos de conjunto de medida zero. Bom, aqui são os casos vocês olhando isso aí, vocês vão dizer que parece uma cela, né? Mas não é uma cela. Por exemplo, aquele ali, o primeiro é o retrato de fase de Z ponto igual a 1 sobre Z. Então, isso não é uma cela. O zero, ele é um polo, né? Agora, se eu multiplicar em cima e embaixo, por exemplo, pega Z ponto igual a 1 sobre Z, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado, vai ficar Z ponto igual ao Z conjugado vezes uma função positiva. Então, o Z conjugado tem essa cela mesmo, né? Então, se eu olhar aquela figura ali do primeiro retrato de fase e pensar no conjugado, então aquele ponto é uma cela. Mas se eu pensar no 1 sobre Z, ele é um polo. Mas geometricamente olhando, é como se fosse cela mesmo.
os z ponto igual a 1 sobre z na n. Mas aí, eu falei sobre regular, zero simples, zero múltiplo e singularidade tipo polo. Mas a singularidade pode ser essencial. Se for essencial, aí ferrou, porque né, não existe uma forma normal, local, para uma singularidade essencial. E se a gente apelar para o teorema de Casorati-Weierstrass, não sei se vocês lembram disso, que diz como que é uma função na vizinhança de uma singularidade essencial, se eu traduzir o Casorati-Weierstrass para o retrato de fase, isso significa que numa vizinhança de uma singularidade essencial, se eu imaginar qualquer direção, eu vou ter um ponto perto da singularidade essencial que vai seguir essa direção. Ou seja, perto da singularidade essencial, eu tenho pontos que vão para qualquer lugar, que saem para qualquer direção, por conta da densidade da imagem de uma função holomorfa em torno de uma singularidade essencial. Aí tem esses retratos de fase bonitinhos aqui, que são das funções z na n exponencial de 1 sobre z na e. Eu já vou contar para vocês como é que a gente faz essas figurinhas aqui. Bom, agora, indo nessa direção de contar como é que o retrato de fase é feito, imagina o seguinte, se eu pegar, em vez de pegar o x ponto igual a 1 e y ponto igual a v, se eu pegar o conjugado, ou seja, se eu pegar x ponto igual a u e y ponto igual a menos v, vou trocar o sinal. Quando eu troco, se eu tenho um u mais v holomorfo, um u menos v, ele vai ser, que é o conjugado, ele é um sistema gradiente. O conjugado de um holomorfo, ele é gradiente, ou seja, existe uma função φ tal que o u é a derivada do φ com relação a x e o menos v é a derivada do φ com relação a y. E essa função φ também é bem fácil de ver, fazendo uma continha, só usando... tudo que eu estou falando só depende de Cauchy-Riemann, quase nada. Se eu pegar e aplicar o Cauchy-Riemann, eu vou ver que essa função φ, né, que tem como gradiente o campo conjugado, ela satisfaz a equação de Laplace, ou seja, a derivada segunda da φ com relação a x, mais a derivada segunda da φ com relação a y é zero. E, como não sei se vocês lembram disso, toda função, isso quer dizer que a função é harmônica, né? E toda função harmônica, ela é a parte real de uma função holomorfa. Então, existe uma função holomorfa f grande, que é o φ mais o psi, mais um psi. Bom, e outra propriedade bacana das funções holomorfas é a ortogonalidade das curvas de nível da parte real e da parte imaginária. Então, isso significa que, o gradiente, se o sistema conjugado ele é o gradiente, então, se eu achar a função harmônica conjugada psi, pelo fato das curvas de nível da psi serem ortogonais às curvas de nível da φ, as curvas de nível da psi vão ser exatamente as trajetórias do sistema conjugado. Resumindo, não sei se foi meio complicado aqui, se eu pego um z ponto igual a f de z holomorfo, e eu pego o conjugado desse holomorfo, o conjugado do holomorfo, ele tem uma integral primeira, que é a parte imaginária dessa função f. Ou seja, e essa função f aqui, essa função f grande, que é o φ mais psi, ele é chamado de função potencial do movimento. E aí, isso que eu falei mais ou menos aqui, diz o seguinte, suponha que eu tenho uma função f holomorfa. Aí, uma integral primeira do sistema conjugado, não do holomorfo, do conjugado dele, z ponto igual ao conjugado do f de z, ele vai ter uma integral primeira, que é a parte imaginária dessa função potencial. E essa função potencial nada mais é do que uma primitiva da função f. Ou seja, tenho a f holomorfa original, acho a primitiva dela, que é o f grande,
pego a parte imaginária dessa f grande, essa parte imaginária da f grande vai ser uma integral primeira do sistema conjugado. Bom, agora, com isso, eu já tenho esse resultado aqui de baixo. Se eu tiver uma função f holomorfa, todos os pontos de equilíbrio do sistema conjugado, z ponto igual a f, vão ser pontos críticos dessa função psi, né, que é a parte imaginária da primitiva lá, e se eles, se eles não sendo degenerados, eles vão ser todos do tipo Cella. Também é só calcular o determinante hessiano lá e dá para ver isso fácil. Bom, mas aí vocês vão me perguntar, ele está falando de que o sistema conjugado é integrável. Mas e o sistema original, o z ponto igual a f? Aí é só um truquezinho, bem simples. Ó. Que truque é esse? Bom, aqui só antes de falar, por exemplo, aqui se eu pegar f de z igual a z quadrado. Se eu pego f de z igual a z quadrado, o sistema holomorfo, abrindo z como x mais y, vai ficar x quadrado menos y quadrado, e o y ponto 2xy. O conjugado, então, menos 2xy. Esse sistema conjugado aqui, eu acho uma primitiva, que é o z3 sobre 3, e pego a parte imaginária dessa primitiva, que vai ser essa função, x quadrado y menos y ao cubo sobre 3. Aí qualquer programinha, qualquer GeoGebra da vida, Maple, matemática, eu tenho esse retrato de fase aqui. Eu esboço as curvas de nível e aí completo com a orientação. Mas, isso aqui eu estou fazendo o retrato de fase do sistema z ponto igual a conjugado de z ao quadrado. Mas, olha, se eu tiver agora um sistema holomorfo mesmo. Bom, repara o seguinte, é só observar que se eu tiver o z ponto igual ao... O retrato de fase de z ponto igual a 1 sobre f, ele é igual ao retrato de fase do z ponto igual a conjugado da f, onde a f for diferente de zero. Por quê? Porque só faz a continha simples, né? 1 sobre f, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado, e 1 sobre f de z, sobre módulo de f de z ao quadrado é positivo. Então, o retrato de fase, excluindo os pontos onde a f é zero, o retrato de fase de 1 sobre f é igual ao retrato de fase do conjugado de f. Bom, então, valendo isso, eu posso... Como é que eu acho uma integral primeira do z ponto igual a f, que é o holomorfo? Bom, basta eu pegar eu tenho z ponto igual a f, que é um sistema holomorfo. Imagina que eu tenho um sistema holomorfo definido num aberto do plano complexo. As trajetórias desse sistema holomorfo vão estar contidas nas curvas de nível de quem? Bom, eu pego 1 sobre ele, né, e acho uma primitiva de 1 sobre f. Essa função g grande primitiva de 1 sobre f, a parte imaginária dessa função vai me dar as curvas de nível, as curvas de nível da parte imaginária dessa função vão ser aonde o retrato de fase da f vai estar contido. Aí tem umas coisas, não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver, não tem. Por exemplo, vocês vão falar, mas um foco ele não tem uma... Como é que eu vou ter uma integral primeira? Repara, eu vou ter que excluir os pontos onde a função se anula. Então, por exemplo, quando se eu fizer essa mesma continha aqui, ó, pega, por exemplo, z ponto igual a alguma coisa, 1 mais i vezes z. Se eu pego isso aqui, eu vou pegar 1 sobre 1 mais i, z, acho uma primitiva, isso é fácil, né? Um logaritmo, vou pegar a parte real. Eu vou ter um esboço de curvas de nível. Só que eu não estou dizendo que, por exemplo, pega cada trajetória, ela está contida exatamente no mesmo nível. As trajetórias ficam contidas nos níveis, mas, por exemplo, eu posso ter num quadrante ela está num determinado nível, num nível da função, num outro está num nível diferente e assim por diante.
Ou seja, tem que fazer a... Mas isso aqui muito fácil de brincar. É pegar, calcular a primitiva, principalmente para essas funções mais simples, calcula a primitiva de 1 sobre f e acha a parte imaginária. E acha a parte imaginária delas e aí esboço os níveis. Bom, num dos trabalhos que eu fiz, que eu esqueci de comentar, essas coisas que eu estou estudando é em colaboração com dois pós-docs que estão aqui em Rio Preto. Um é o Luiz Fernando Gouveia e o outro é o Gabriel Rondon. E nós escrevemos um trabalho, já dois trabalhos sobre o assunto, que estão ainda em fase de submissão. Num dos trabalhos, a gente classificou todos os possíveis retratos de sistemas polinomiais holomorfos de grau 2, 3, 4. E a gente, eu não vou colocar aqui porque é aquele monte de figurinha lá, pega esses sistemas polinomiais, qualquer sistema polinomial de grau 2, 3 ou 4, a gente provou que eles têm polinômio, só tem 3 retratos de fase possível para grau 2, 9 para grau 3 e 22 para grau 4, isso no disco de Poincaré. E também nós classificamos todos os retratos de fase dos sistemas polinomiais z ponto igual a 1, dos racionais, z ponto igual a 1 sobre f de z, com f de z sendo um polinômio de grau 2, 3 e 4. Nesse caso, vão ter também esses números 3, 11 e 8. E também classificamos todos os possíveis retratos de fase dos sistemas de Möbius. Möbius é quando t de z é uma racional do tipo az mais b sobre cz mais d. Depois eu vou, no final, vou mandar o link desse trabalho. Mas aqui, basicamente, esse trabalho aqui, de achar todos os possíveis retratos de fase, foi feito usando o quê? Usando essas propriedades fantásticas que os holomorfos têm aí, né? De simetria, de integração, de achar a integral primeira e tudo mais. Ô Paulo, uma pergunta trivial aqui. No caso de z ponto 1 sobre z, tem alguma explicação idiota ou simples por que o número de retrato de fase diminui quando o grau aumenta aí para 4? Pera, como é que é? 1 sobre z... É o terceiro item, segunda bolinha, desculpe. Aqui, se f é um polinomial de grau 2... Se é de grau 4, tem 8 só. Pois é, agora tu me apertou. Isso pode ser um erro de digitação. Ok, obrigado. Eu vou dar uma checada aqui e te falo. Depois mando uma mensagem. Agora eu não sei se eu copiei aqui errado esse número, que é estranho ele ter diminuído mesmo, né? Mas eu já vejo aqui depois e já te digo. Desculpe não ter a resposta agora na ponta da língua. Vou continuar aqui, depois eu volto aqui. Bom, deixa eu falar sobre o assunto a primeira parte, então, foi sobre os sistemas holomorfos, né? Agora, a outra parte é a gente estudar os holomorfos por partes, os descontínuos holomorfos. O que seriam os descontínuos holomorfos? É pegar uma equação do tipo z ponto igual a um f mais de z, que vale quando, por exemplo, a parte real de z é positiva. E z ponto igual a um f menos de z quando a parte real é negativa. E eu estou tendo uma descontinuidade ocorrendo no conjunto sigma, que é o eixo imaginário, quando a parte real de z é igual a zero. Esse sigma, que é real de z é igual a zero, ele vai dividir o plano complexo em 2 semiplanos, né? O real positivo e o real negativo. E as trajetórias exatamente no conjunto sigma, elas são definidas seguindo aquela convenção do Filipov, né? O que eu tenho quando eu tenho costura, deslize, ou quando eu tenho tangência. Não, isso é exatamente igual aos sistemas descontínuos que a gente já está acostumado a trabalhar, que é o par U1V1 e o par U2V2. O que nós fizemos nesse trabalho? Uma primeira coisa que a gente fez foi ver como que é o retrato de fase local dos
sistemas descontínuos holomorfos a partir daquelas formas normais que eu tenho. Eu sei como é que é localmente o retrato de fase de um holomorfo. Então, a gente ficou combinando. Como é que se eu tiver, por exemplo, um linear de um lado e um z quadrado do outro, uma potência 3, uma potência 4. Ele ficou fazendo essas combinações, e isso é uma coisa muito simples. E, bom, e aqui também, deixa eu só falar, esses conjuntos sigma W, sigma S, sigma T, são os conjuntos de costura, né, quando os dois campos apontam a parte real aponta para o mesmo lado dos dois campos. A deslize, quando os sinais... Aqui o deslize eu entendo como tanto pode ser deslize ou como pode ser escape. Só estou chamando de deslize quando os sinais da parte real são contrários. E tangente, tem uma tangência com o conjunto sigma quando um dos dois é zero, né? Ou o campo, o F+, ou o F-, a parte real dele é nula. E é claro que o conjunto S pode ser dividido no deslize atrator ou deslize repulsor, que também é conhecido como escape. E no conjunto sigma, na parte deslizante do conjunto sigma, fica definido o sliding vector field, né, que é o campo deslizante, que é aquela expressãozinha que está ali embaixo, também é bem manjada já, igualzinho ao outro caso. Bom, aqui eu vou passar um pouco rápido, porque não tem muita novidade. O que a gente fez? Como eu já havia dito, a gente combinou, por exemplo, aqui nesse primeiro caso, se eu tiver um fluxo tubular de um lado e um linear do outro, um Z ponto igual um F' aqui é um número complexo A mais IB vezes um Z menos Z0, na parte real positiva. Então, tem esse retrato de fase aqui. Aqui tem uma figurinha que mostra a parte de deslize, a parte de escape e a parte de tangência. Não tem absolutamente nada novo disso com relação a coisas que já existem. Aí aqui, por exemplo, se eu pegar dois lineares, né, como esse daqui, aqui está um retrato de fase, um outro aqui, se eu pegar um linear com uma potência, também tem esses retratos possíveis aqui. Só que aqui a gente estava só se divertindo, só desenhando um pouquinho e vendo como é que são essas figurinhas. Aí esse outro caso aqui, se eu tiver um linear e um polo ali, um Z0, né, o polo, lembra que parece uma célula ali. E também aqui, se eu tiver aquela outra singularidade múltipla lá, que não é o caso Z quadrado, que é esse outro ali, também tem esse retrato aqui. E aí, voltando a falar um pouquinho do Sotomayor. Quando a gente estuda sistemas descontínuos, a minha contribuição no estudo de sistemas descontínuos foi estudando regularização do sistema descontínuo. E o que isso tem a ver com SOTO? O processo de regularização mais conhecido de sistemas descontínuos é conhecido como a regularização de Sotomayor-Teixeira. O que é a regularização de Sotomayor-Teixeira nesse contexto aqui? Eu vou ter um Z ponto mais igual a um sistema Z ponto igual a F mais e Z ponto igual a F menos. Aí eu considero, e a minha descontinuidade ela acontece quando a parte real quando a parte real é zero. Então, se eu pegar essa função Z ponto igual a F grande de Z, definida assim como 1 mais sinal da parte real sobre 2 F mais, e 1 menos o sinal da parte real sobre 2 F menos, essa função F grande ela é igual ao F mais, se a parte real é positiva, e igual ao F menos se a parte real é negativa. O que é a regularização Sotomayor-Teixeira? Significa fazer o seguinte: pega essa expressão ali que está em cima e troca onde está sinal da parte real
a gente pega uma função, que é chamada função de transição. O que que é isso, uma função de transição? É uma função φ, que ela é identicamente igual a 1 para t maior do que 1, ela é igual a menos 1 para t menor que menos 1, e eu colo essas duas retas, né, o 1 e menos 1, de uma forma crescente e suave, ou seja, fininha de t maior do que zero para t entre menos 1 e 1. Aí, isso é uma função de transição. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar essa função de transição, eu vou pegar e considerar a família f epsilon, que é dada como, no lugar do sinal de R, eu coloquei φ calculado em real sobre epsilon. Aí, o que que significa isso? Quando a parte real for maior do que epsilon, o φ vai ser 1 e isso vai ser f+. Quando a parte real for menor que menos epsilon, o φ vai ser menos 1 e isso vai dar f-. E entre menos epsilon e epsilon, eu estou emendando esses dois retratos de fase de uma forma suave. Essa regularização ela gera um problema de perturbação singular, que é dado por esse teorema aqui, ó. Se φ é dado uma φ, uma função de transição, bom, antes de falar desse teorema, deixa eu falar na parte de baixo, depois eu volto no teorema. Se a gente abre as equações lá e faz um roll-upzinho do x sobre epsilon ali, chamado de x barra, eu tenho que as trajetórias do sistema regularizado, elas satisfazem um sistema que é chamado de slow fast, que é esse sistema que está aqui embaixo. E esse sistema slow fast tem toda uma teoria, que é a teoria das perturbações singulares, que dá resultados sobre esse tipo de sistema. E eu acho que o trabalho mais importante que eu já fiz até hoje foi junto com o Marco, quando a gente fez essa conexão entre a regularização do Sotomayor-Teixeira com as perturbações singulares, que obteve esse tipo de problema. E a gente provou que essa região de deslize do Filipov lá, ela é homeomorfa à parte normalmente hiperbólica da variedade crítica do problema de perturbação singular. Então, e isso que é a origem da minha ligação com já estou quase terminando, com o trabalho do Sotomayor, que é o Soto me apresentou perturbações singulares e mais adiante eu usei perturbações singulares no estudo de sistemas de regularização de sistemas descontínuos, e nesse estudo de regularização uma coisa que acontece é que a única regularização que resgata o conceito de deslize dos sistemas a definição de deslize do Filipov, a regularização que resgata esse conceito de deslize é a regularização do Sotomayor-Teixeira. Bom, aí só um comentário é que se eu aplicar uma regularização para sistema holomorfo, vale esse teorema que está aqui no início. Seja se φ é uma função de transição do tipo do Soto e do Marco lá, se existir algum epsilon tal que se essa regularização for holomorfa também, então o único caso que ela vai ser holomorfa é quando o campo F+ e o F- forem iguais. E isso é uma consequência também do princípio de identidade das funções analíticas lá. Porque o que acontece? Se eu tenho uma função holomorfa que coincide com uma função F+ num aberto, ela coincide em todo o domínio conjunto das linhas. Então, toda regularização de um sistema holomorfo, se ela for holomorfa, de um sistema holomorfo por partes, se ela for holomorfa, porque ele era holomorfo como um todo já, não era holomorfo por partes. E aí, só para terminar aqui, que eu já estou também exagerando aqui no tempo, eu sei que o sistema holomorfo ele não tem ciclo limite.
que foi aquela primeira propriedade que a gente falou lá, que se eu tiver uma órbita periódica, eu tenho um contínuo de órbitas periódicas. Mas o holomorfo por partes tem. E aí esse é o nosso problema que a gente está atacando agora. A gente está tentando obter cotas para número de ciclos limites possíveis que os sistemas holomorfos por partes podem ter. Aí aqui só rapidamente umas figurinhas aqui de alguns exemplos onde a gente consegue esses ciclos limites. Né? Aqui, por exemplo, com dois lineares, aqui uma potência Zn com um linear também, a gente dá condições para que tenha um único ciclo limite nesses casos aqui. Aqui também um exemplo com um quadrado e um linear. Bom, e aqui vai indo mais, que eu já estou estourando no tempo, mas aqui são vários exemplos que vão estar nos slides aí, de sistemas holomorfos por partes, onde a gente consegue achar esses ciclos limites. E o fato dele ser holomorfo e eu ter essa integrabilidade e tudo mais, facilita bem as contas, e quem trabalha com esse tipo de sistema sabe que é mais complicado. E era isso, pessoal. Deixa eu voltar Paulo, aqui. muitíssimo obrigado, tá, pela palestra, tá? Lá no, deixa eu fazer uma pergunta já aqui, enquanto tá fresco. Nesse último resultado que você citou, se você usa uma função de transição lá de Soto-Teixeira, se tem um epsilon maior do que zero, tal, que a regularização é holomorfo, então o F+ coincide com o F-. Quer dizer, não era descontínuo. Ok, mas isso só vale para a regularização do Soto ou... Não, isso é geral. Qualquer regularização, porque é o princípio da identidade das funções exatamente. Tá claro. Tá? Ela sendo coincidindo ali, é que eu puxei a sardinha para o Soto. Claro. Bem-vindo. João, por favor, você tem algum comentário, João? Sí, tengo dos preguntas. Vai cair a minha conexão agora. Una es, supongo que ustedes están usando a discontinuidade vertical só como exemplo do inicio do estudio, ¿no? Sim, só para fixar uma... Mas eu poderia pegar essa descontinuidade. As equações vão ficar mais complicadas, né? Eu teria que supor eu teria que rodar o problema para ficar na posição vertical. Mas sempre pegamos descontinuidade como linha, como um dos eixos. Y la segunda es que cuando usáis las formas normales, tomáis formas normales simultáneamente en los dos lados, cuando seguramente la transformación solo puede transformar una forma normal, Exacto, no puede a la vez poner la otra en forma normal, de manera que lo que estáis haciendo es un caso muy particular, porque solo puedes asumir que un lado está en forma normal, entiendo, ¿no? Sim, é verdade, porque a gente tem que... Porque eu vou usar uma aplicação conforme para levar uma forma normal. Então, na verdade, a gente não está fazendo um estudo total de uma classificação. A gente está classificando sistemas descontínuos de que cada lado está em forma normal. Mas é uma questão bem mais delicada. Ok. Ok. Obrigado. Comentários, por favor, perguntas. O microfone está aberto. Lucas, por favor. Paulo, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom? Eu tô achando, pelo que eu estou entendendo, mesmo nos casos contínuos, você está usando a mesma técnica de inverter a chapa primitiva, colar os níveis. Isso. Eu me perdi um pouquinho no argumento, deve ser uma bobagem de variáveis complexas. Você tem uma singularidade ali, você inverte a função, você cria um polo. Né? Ó, eu tenho uma demonstração bem simples. Quer ver? É uma mostração. Sim. Imagina que tu tá ali, ó, dz dt igual a f de z. Isso. É a equação. dz dt igual a f de z. Faz separação de variáveis. dz sobre f de z igual a dt. Sim. Calcula a primitiva dos dois lados.
Esse é o ponto. De um lado vai dar a primitiva de 1 sobre f de z, do outro vai dar vai dar a primitiva, vai dar dt. A primitiva disso é t. Uhum. Do lado direito só tem parte real. No lado esquerdo, que é a primitiva de 1 sobre f de z, Uhum. essa primitiva, a parte imaginária dessa primitiva tem que ser 0. Porque do lado direito é t. Ok. Então, esse é o argumento. É. É um argumento bem simples. Agora, como isso envolve uma separação de variável complexa e t, o argumento que você usou para justificar é o do conjugado ser um campo gradiente, e aí a gente acha potencial, blá, blá, blá. Mas se eu tiver que botar na esquina para alguém por que é... Isso, sim, sim. Mas minha questão é a primitiva. Eu estou entendendo, em geral, quando você inverter, vai aparecer um polo e você vai ter problema de encontrar uma primitiva em torno do polo. E aí... Isso. Eu vou conseguir fazer isso nas formas normais lá. Nas formas normais. Esses daí, todas aquelas formas normais, se pegar uma singularidade essencial, o trato de fase lá foi obtido desse jeito. Para achar que o trato de fase de z ponto igual a um z exponencial, eu consigo... Mas a primitiva é em setores, então, né? É. Ah, ok. Não uma global. Não é global, não, porque... ok. Posso ter uma você vai colar os setores, então. Foi o que você falou, né? O foco, por exemplo, ele não vai ter uma... Eu não vou conseguir colocar o... Exato. Foi o que você falou. O foco todo dentro de... A trajetória toda dentro de um nível, mas eu sei que cada pedaço está dentro... Ah, ok. Essa é a minha dúvida, é encontrar uma global em torno do... Aí não dá. Não, esse não. Isso não dá para fazer. E aquele argumento do ciclo limite lá... O período é analítico, você está dizendo, né? É a função de transição tempo t, é uma função analítica também. Ah, a função de transição tempo t. Eu vou definir uma função de c em c, que ela pega o ponto z e anda o tempo t... Numa seção. Período, né? Tem a órbita periódica, essa órbita periódica tem um período t. Okay. Aí eu vou pegar a função tempo t, que ela vai pegar qualquer z, eu vou andar pelo fluxo tempo t. Essa função ela é analítica também. Aí essa função ela é analítica e ao longo de toda a órbita periódica ela é igual à identidade. Se ela é igual à identidade e é analítica em torno da órbita periódica, ela é identidade em tudo. Então todo mundo está dentro de uma órbita periódica e é contínuo. É muito bonito essas coisas. Bom, eu sou apaixonado por função analítica. Tá bom. Obrigado. Mais alguma pergunta, algum comentário, por favor? Paulo, então, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Tá? Já te mando... Sem problema, tá? Agradeço a presença de todos, convido todos a participarem na semana que vem. Semana que vem teremos o professor Daniel Panazzolo, tá? Que por cargas d'água o Paulo tem trabalho em colaboração, tá? E o Daniel Panazzolo é um baita matemático, uma pessoa espetacular, ok? Então, muito obrigado, ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem. João, muito obrigado, tá? Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, Paulo. Estou esperando meu pé de moleque pelo SEDEX, tá bom? Nós vamos comer aqui em homenagem ao seminário.